Bem, uma vez finalizado a primeira parte do cronograma, agora é hora de criar o pool de recursos, a folha de recursos do seu projeto e começar a alocar os recursos no seu projeto. Ao fazer isso, a gente vai impactar no cronograma, uma vez que todas as tarefas que nós criamos são orientadas para o esforço, ou seja, eles têm uma carga de trabalho e quanto mais recursos, mais eficiente o projeto pode ser. E por outro lado, isso finaliza boa parte da etapa de planejamento. Para colocar os recursos no MS Project, relembrando que a gente está aqui na tela do gráfico de Gantt, essa é a visão principal que a gente usa, do lado esquerdo a tabela de entrada, do lado direito o gráfico de Gantt. A gente vai pular para a folha de recursos, ok? Folha de recursos a gente pode buscar essa visão nessa barra lateral, a gente já viu como entrar nela. A gente pode vir aqui na guia Ver, vocês observam então na guia Ver, clicar aqui sobre folha de recursos, ou a gente pode também usar esse atalho aqui embaixo, na barra inferior do Project, esses quadradinhos aqui que são folha de recursos, ok? Eu vou aqui por cima da guia V, utiliza folha de recursos, ok? A folha de recursos é uma visão que te dá somente uma tabela, ele não tem a visão tradicional tabela e gráfico como o gráfico de Gantt. E nessa folha de recursos a gente vai criar todo o pool de recursos que a gente precisa. Então ela é uma tabela, quanto você vai inserindo, ela vai adicionando linhas. Você pode inserir quantos recursos você quiser nessa folha e a qualquer momento se você tiver já em outro processo mais adiante de planejamento e deseja criar recursos, você volta à folha de recursos. Existem outras formas de criar recursos, mas a maneira mais indicada é essa. Mais adiante eu vou mostrar para vocês algumas outras que não são tão atalhos, porque no final das contas não são muito funcionais. Qualquer outra forma de criar recurso, o que vai fazer é só criar o nome do recurso para você. Não vai preencher todas as colunas e muitas delas são essenciais para a gente. Então vamos entender o que cada uma delas diz. O nome do recurso pode ser o que você quiser, o nome do recurso que você quiser. Em geral, o mais indicado é você ser bem específico no nome do recurso. Se você trabalha com recursos genéricos, como a gente chama, você pode colocar nomes abrangentes. Quando trata de recurso trabalho, por exemplo, o ideal é trabalhar com nomes mesmo, porque no processo de alocação e mais adiante de controle, a gente vai ter relatórios, e se você tem um nome específico aqui, fica mais fácil controlar. Então eu vou começar com o nome, meu nome, Pedro. E a segunda opção vai ser tipo de recurso. O MS Project, desde a versão 2007, ele te dá 3 opções. Então isso se aplica desde a versão 2007. Ele te dá a opção trabalho, que é o mais comum no MS Project. Ele te dá a opção material e ele te dá a opção custo. Quero chamar a atenção que o MS Project é muito bom para controlar recurso do tipo trabalho. Recurso material e custo, a gente vai ver mais adiante numa aula somente sobre custos em MS Project, que ele te ajuda, mas ele não é uma ferramenta financeira, ele não gera fluxo de caixa, ele não gera ordem de pagamento. Então o ideal é que você tenha tudo isso em paralelo na sua organização, todo esse controle de custos, de pagamentos, e que aqui você controle o trabalho das pessoas. A gente vai entender como usar cada um desses. A gente vai começar pelo recurso trabalho, ok? A gente vai criar um de cada para entender. Rótulo material, eu vou tentar escrever alguma coisa aqui, eu estou digitando no teclado e ele não funciona. Por quê? Porque é uma coluna que só se ativa para recurso material. Iniciais é o que você quiser. Essa inicial a gente não usa para muita coisa, a gente só usa para filtros. Se você tem uma folha de recursos muito extensa, você pode precisar filtrar alguma coisa, você pode usar as iniciais para isso. Então eu não vou mudar essa informação. Grupo da mesma maneira, você pode criar grupos, por exemplo, se você quer trabalhar com nome de pessoas e você quer criar um grupo, por exemplo, de planejamento, um exemplo, eu só coloco as pessoas que trabalham no planejamento. Mais adiante você for alocar recursos, no processo de alocação, quando você tem uma lista muito grande, eu posso usar esse grupo para filtrar. Então é um campo texto que você pode incluir qualquer informação que você quiser. A unidade máxima, no caso do recurso trabalho, ele se refere qual a disponibilidade desse recurso. No meu caso, a disponibilidade desse recurso aqui se refere à disponibilidade da pessoa para o meu projeto. Se eu falo 100%, significa que está 100% do calendário de trabalho disponível para o meu projeto. 100% do calendário de trabalho disponível para o meu projeto, nesse projeto especificamente, significa que ele vai estar disponível 8 horas por dia para o meu projeto.
porque o meu projeto tem um calendário de trabalho de 8 horas por dia. A taxa normal mais adiante é a taxa do valor hora do seu projeto. Se o seu projeto, bom, todos os projetos eles vão ter um valor controlado por hora, a gente vai ver mais adiante, a gente pode mudar por isso aqui, mas todo recurso precisa de um valor nominal, um custo de hora. É em função disso que o MS Project vai calcular o custo do projeto. Porque quando eu alocar esse recurso, por exemplo, se ele tem um custo de 10 a hora, se eu alocar esse recurso que custa 10 uma hora numa tarefa com 8 horas de duração, ele vai ter 80 unidades, nesse caso aqui está em dólar, e vai custar $80 no meu projeto. A gente já viu como mudar essas unidades, eu vou só aproveitar esse momento para relembrar que se vocês forem na guia Arquivo, Opções, em Arquivo, Opções, lembra que aqui a gente muda algumas configurações, eu vou aqui na Visualização, ele pergunta qual moeda que eu estou trabalhando. O meu padrão está em dólar, porque eu uso basicamente essa informação, mas se você for lá em B, Brasília Real, se sua versão for em euro, qualquer uma, você aperta OK e ele atualiza isso para mim, ok? Então, R$10 uma hora, isso aqui. Taxa de trabalho extra, você pode inserir, é opcional, mas quando a gente alocar recursos, se você quiser que ele trabalhe com horas extras, a gente pode também definir esse valor aqui. Eu posso, por exemplo, colocar 15, um valor extra. Então sejam realistas nessas informações. Essa é uma informação que você pode atualizar a qualquer momento e mesmo após tendo alocado todos os recursos, se você atualiza ela, o projeto atualiza todo o cálculo de custo do seu projeto. A coluna custo por utilização, que é essa daqui, o que ela vai me dizer é o seguinte: cada vez que você aciona esse recurso, ele tem algum custo além do valor de hora. Por exemplo, se eu dissesse que sim, que ele tem um custo de 5, um exemplo, para aquela tarefa de 8 horas, além dos R$80, eu teria mais 5 por acionar esse recurso. Isso é certo muitas vezes para máquinas, cada vez que você acionar ela, você tem algum custo de aluguel daquela máquina, ou algum custo inicial além do valor de hora. Eu não vou colocar nada aqui, mas vocês ficam livres para usar essa informação, ok? Imputar em aqui a opção é rateado e te dá 3 opções. O que é que significa isso? Quando a gente estiver informando avanço no projeto, naquela tarefa, por exemplo, de 8 horas que custa R$80, se a minha opção aqui está rateado e eu disser que aquela tarefa já foi executada a 50%, o projeto já vai calcular um custo realizado de R$40, ok? 50% de 80, 40. Se você colocar iniciou 1% a atividade, ele já vai considerar um custo realizado de 80. E se você colocar fim, ele só vai considerar esse custo realizado quando a tarefa estiver em 100%. Então vocês escolhem. O padrão é rateado, a gente vai trabalhar com rateado, porque como esse projeto não é um sistema de controle financeiro como tal, mas ele vai te dar uma visão do custo realizado, ainda que não tenha sido desembolsado. Então a gente deixa rateado. Calendário base do projeto. Aqui lembra que você criou um calendário no início do seu projeto ou editou um calendário novo com os feriados e com a semana de trabalho? Pois quando você cria a primeira folha de recurso, o recurso já vai assumir que o calendário que você aplicou ao projeto é esse calendário daqui. Qualquer coisa você volta lá na aula de configuração do seu projeto e relembra como criar o calendário. A gente vai ver já que a gente pode criar calendários específicos para recursos, ok? Código também é um outro campo texto que você pode colocar números ou letras, se você quiser, que é somente para filtros, ok? Então, eu criei um primeiro recurso. Digamos que eu vou criar um segundo recurso, eu vou criar um recurso chamado máquina. Quando você coloca máquinas vão ser recursos do tipo trabalho. Por quê? Porque o recurso do tipo trabalho são qualquer recursos que você controla o valor por hora. Então, se eu posso controlar a máquina por hora, eu vou colocar aqui um grupo execução. Você pode controlar por hora é recurso trabalho. Você não pode controlar por hora é recurso material ou custo. Então, aqui a mesma coisa você coloca informação. Estou colocando aqui informações aleatórias. Você pode colocar informação de hora extra. Você pode colocar um custo por utilização. Nesse caso, cada vez que eu acionar a máquina, além de 40 horas, R$40 por hora, eu pago R$10 só por acionar a máquina. Imputar rateado, calendário base padrão. Também salas. Se você tem salas de trabalho, por exemplo, vou colocar aqui sala de trabalho.
Se você paga sala de trabalho mensal, o aluguel, por exemplo, é um recurso trabalho porque você pode quebrar isso em horas. Eu sei que o aluguel, o valor mensal, eu sei quantas horas eu tenho disponíveis e eu tenho um valor, por exemplo, que eu gasto R$ 120 cada hora da minha sala e que eu não pago horas extras, porque se eu vou além disso, eu não pago horas extras e não tenho custo de utilização, por exemplo. Então vou colocar aqui no grupo execução. Então, pode controlar por hora, salas de trabalho, máquinas, recurso pessoal, pessoa basicamente, pode trabalhar com um tipo de recurso trabalho. Agora, por exemplo, se eu tenho um tipo de recurso material, a gente vai preencher informações diferentes. Só observem que ele trava algumas células em função daquilo que você pode escrever. Aqui em tipo de recurso trabalho eu não consigo escrever no rótulo material, mas aqui eu consigo, por exemplo, eu posso colocar o que você quiser que é o rótulo material. Isso é importante porque na hora de alocar o recurso, você vai poder dizer quantas unidades você aloca e isso é o que vai calcular o seu custo. Você coloca o grupo que você quiser no recurso, se você quiser também, escritório, por exemplo, mais adiante se você quiser usar como filtros. A gente não pode inserir nenhum valor em unidades. Eu estou clicando aqui, escrevendo, ele não me deixa inserir. Cliquei 2 vezes, a gente vai ver isso depois. Ele não deixa porque você não define unidade. Você não diz quantos papéis eu tenho disponíveis para o projeto. Você diz que eu tenho 100% do disponível de máquina, 100% da pessoa. Mas você não diz de material. Você diz quantos papéis você usa quando você aloca o recurso. Você coloca o valor de uma unidade. Ele não ativa hora extra, ele ativa custo por utilização, se você quiser, para esse recurso material, e ele também não tem calendário, porque ele é atemporal, o recurso material, ok? Vocês podem colocar quantos recursos materiais vocês quiserem aqui. E finalmente o recurso custo, eu vou colocar aqui, por exemplo, diária de viagem, um exemplo, e eu vou dizer que diária de viagem é um recurso do tipo custo, é um desembolso, um valor que eu coloco. Então ele não deixa escrever nada em rótulo material, iniciais ele deixa, eu vou colocar aqui execução, por exemplo, ele deixa grupos, outra vez mais filtros, ele não deixa você escrever nada em unidades, não deixa escrever em taxa. Em como eu defino o custo? Os recursos do tipo custo, você não define taxa na folha de recursos, você só define taxas no momento em que você aloca esses recursos no seu projeto. Então você alocando o recurso no seu projeto, ele vai deixar você fazer isso. E quando a gente chegar lá na alocação, a gente vai entender como acontece esse processo. Então aqui, essa folha de recursos, vocês podem preencher com recursos desses 3 tipos, quantas vezes você quiser. Eu vou colocar aqui outros recursos, eu vou usar também alguns nomes genéricos, e quando eu falo recurso genérico, algumas pessoas perguntam o que é, e é simplesmente o cargo. Gerente, por exemplo. Então gerente é do tipo trabalho, ele está no planejamento, um exemplo. Ele está disponível para mim, digamos que eu quero mudar essas unidades. Essas unidades você pode mudar a qualquer momento, ok? Se o seu projeto tem um calendário de trabalhar 8 horas por dia, você colocar 50% aqui, significa que esse gerente só trabalha 4 horas por dia no seu projeto. Isso é comum para quem trabalha com recursos compartilhados dentro da empresa, onde o seu recurso se dedica ao seu projeto e a outro projeto mais. Então você pode trabalhar com essas unidades quanto você quiser. E esse percentual sobre o total de horas do seu calendário. Então 50% significa que o gerente só trabalha 4 horas por dia. Que impacto tem isso no meu projeto? Quando você aloca recursos no seu projeto, você informa que aquele recurso trabalha naquela tarefa. Se aquela minha tarefa de 8 horas, por exemplo, fosse executada por esse gerente, o que aconteceria aqui no MS Project? Se aquela tarefa de 8 horas por dia, de 8 horas de trabalho, tem uma duração de 1 dia, que é o padrão do meu projeto. Se esse gerente que executa, ele só trabalha 4 horas por dia, essa tarefa não vai poder ser executada em 1 dia. Se ele só trabalha 4 horas por dia, ele precisa de 2 dias para executar uma tarefa. E isso o Project vai fazer automático. Você aloca gerente em uma tarefa de 8 horas, ele, ao invés de ter 1 dia de duração, ele vai ter 2 dias. E eu vou mostrar isso para vocês no processo de alocação, como acontece. Digamos que o gerente trabalha menos e também ganha mais, ok? Por isso que eu coloquei esse valor de 60, isso é aleatório, vocês vão trabalhar com valores realistas quando vocês fizerem o projeto de vocês, ok? E eu vou colocar mais um aqui, que é o assistente. Por exemplo, trabalho, colocar assistente no grupo execução, os grupos eu vou trabalhar aleatoriamente, vou trabalhar com 100%, eu vou colocar um valor de 30, ok?
35. Então, vocês precisam preencher toda a folha de recursos. Relembrando, se você voltou no gráfico de Gantt e esqueceu qualquer coisa, é só voltar na folha dos recursos e seguir preenchendo. Ah, Pedro, mas eu estou no meio da alocação de recursos, eu esqueci um recurso. Vai fechar a janela de alocação, que a gente já vê qual é, volta e segue alocando o recurso, não tem nenhum problema. O importante é que não falte nenhum recurso e que você preencha todas as informações. E quando você está criando recursos, uma última coisa é que, da mesma forma que as tarefas têm detalhes, os recursos também podem ter detalhes. Por exemplo, se você clicar 2 vezes sobre o recurso, ele abre essa janela de informação do recurso. Da mesma forma que clicar 2 vezes sobre a tarefa, abre a janela de informações da tarefa. Okay? Essa janela de informações do recurso ele tem algumas guias e a gente vai entender algumas delas. Ele tem a guia geral, a guia custos vai exibir a mesma informação que você já tem. Notas são qualquer informação, qualquer especificidade que você quiser incluir. E campos personalizados é uma coisa que a gente vai ver lá na parte avançada do nosso curso. Então aqui na guia geral eu quero chamar a atenção para essa disponibilidade de recursos. Observe que ele me disse que o Pedro está disponível e disponível até em 100%. O que é que significa isso? Que ele não definido, ou seja, por todo o período do projeto, ele está disponível 100%. Se você quiser incluir que em algum período o seu funcionário, a pessoa que trabalha com você, o colaborador do seu projeto não está disponível, você precisa definir um período específico. Então digamos que Pedro sai de férias em fevereiro para curtir o carnaval. Por exemplo, então do dia 1º de fevereiro até o dia 28 de fevereiro, Pedro está disponível 0%. Que impacto vai ter isso no seu projeto? Se você pode criar quantas linhas de disponibilidade você quiser, isso aqui poderia ser 50%, digamos que eu só estou disponível 4 horas por dia nesse período. Isso aqui é para criar exceções no meu projeto. Pedro está disponível para o meu calendário 100% do tempo, mas acontece que nesse mês eu não posso contar com ele. O impacto que vai ter é que se você alocar Pedro como único recurso de uma tarefa que acontece em fevereiro, essa tarefa, o projeto automaticamente vai replanejar ela para acontecer em março. Okay? E se essa tarefa tem dependências, isso vai alterar todas as datas do seu projeto. Se está Pedro e mais um outro recurso, o outro recurso vai executar aquela tarefa sozinho naquele período. O projeto faz isso automático, ok? Então, se você tem um recurso que durante uma semana, por exemplo, vai estar ausente e ele é o único responsável pela tarefa, obviamente a tarefa vai ficar parada, vai atrasar em uma semana e o project vai dar conta de estender essa tarefa automaticamente por uma semana. Então, tenham atenção no momento que você cria todos os recursos para essa disponibilidade inicial aqui nas unidades e para exceções que você pode criar na disponibilidade de recursos. Então, eu vou deixar isso aqui, por exemplo, essa observação das férias. Então, dando sequência à criação de folha de recursos, uma vez você tenha toda a folha de recursos criada, lembrando que se você voltou lá no gráfico de Gantt por algum motivo, voltei no gráfico de Gantt, mas não acabei de criar meus recursos. Volta lá na folha de recursos, ok? E segue criando os seus recursos. Pronto. Criou todos os recursos, o próximo passo é atribuir recursos às suas tarefas.